Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não o podem, e nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, eu mencionei um dos lemas importantes da Reforma, que foi Ecclesia Reformata et semper reformanda est, que a Igreja Reformada está sempre sendo reformada. E um outro lema muito importante da Reforma, aquilo que foi chamado de a causa material da Reforma Protestante, é o lema chamado sola Escritura, somente a Escritura. Quando nós falamos em fé reformada, quando nós falamos sobre a importância dessa tradição da Reforma nos nossos dias, é impossível fazê-lo sem levar em conta o papel deste slogan, deste sola, o sola Escritura, naquilo que foi o que nós chamamos de Reforma Protestante. De fato, o retorno às Escrituras e a Escritura como fundamento final e definitivo de autoridade para a vida do cristão foi aquilo que permitiu, que propiciou, que pelo poder do Espírito de Deus abriu as portas e palmilhou o caminho daquilo que nós chamamos de reforma protestante. E, inclusive, todos os demais solas que nós celebramos, não é, como uma síntese da fé reformada, solos Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, só fazem sentido à luz daquilo que nós temos neste sola chamado sola Escritura. Somente a Escritura é a fonte de autoridade e de ensino daquilo que Deus fala a todos os cristãos. Esse foi o entendimento de todos os nossos pais reformadores. Eles viveram debaixo deste signo, deste entendimento, não é, de que a Escritura deveria governar o todo da vida cristã e que deveria informar toda a nossa doutrina e que ela tem autoridade final e total sobre as nossas vidas. E esta passagem que nós lemos aqui aponta para esta grande e fundamental realidade de uma igreja genuinamente reformada. A nossa vida, ela é total e completamente controlada e governada pela autoridade das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Essa passagem aqui evoca algumas imagens assim, não é? Muito fortes, não é mesmo? A gente leu aqui, há uma riqueza muito grande, né, nessas imagens que Jesus traz na história que ele conta. São imagens fortes e poderosas e que mexem com a imaginação da gente e causam fortes impressões na gente. A gente não sabe exatamente se esta palavra de Jesus é uma parábola ou um relato histórico. Alguns vão dizer que pelo fato de os personagens terem nomes, né, e tudo mais,
é sinal e evidência de que se trata de um relato histórico. Outros vão dizer que é possivelmente uma parábola, e a maior parte dos estudiosos até entendem se tratar de uma parábola. É preciso reconhecer que os elementos da história parecem indicar uma parábola, mas, parábola ou não, o ensino proferido por Jesus aqui traz verdades impactantes. A parábola normalmente era uma história que iluminava algumas verdades que Jesus desejava ensinar. E ele traz nesta história aqui do rico e do mendigo algumas verdades muito inquietantes, muito importantes, impactantes, para as quais todos nós devemos aqui nos atentar. E ele diz essas coisas que às vezes perturbam um pouco a gente nesse ensino. Certamente os ouvintes de Jesus, muitos deles fariseus, os legalistas do tempo de Jesus, ficaram também perturbados e inquietos, profundamente afetados por este ensino de Jesus. Então, para que a gente situe este ensino de Jesus no seu próprio contexto, é importante a gente lembrar da figura desses homens, essas lideranças religiosas dentre os judeus, muitos deles que compunham a liderança civil, não é, da Judéia, ali, daquela região dominada por Roma, chamada Sinédrio ou Sinedrim, os fariseus. Os fariseus eram aqueles homens santarrões, eram os certinhos do seu tempo. Eles eram aqueles homens que viviam de um tipo de religião que expressava o desejo muito claro e evidente, eles queriam que as pessoas vissem isso neles, de homens religiosos que querem agradar a Deus. Eles queriam agradar a Deus e eles tentavam conquistar o favor de Deus, o olhar misericordioso de Deus, seguindo à risca, detalhadamente, as tradições que eles mesmos criaram. Eles criaram muitas tradições com base na Torá, com base na lei de Deus, não é? E transformaram essas tradições em lei. Não é? Eles usam a expressão Mishnah, que é a tradição oral, não é, dos sábios do passado, e eles se colocavam debaixo do jugo dessa tradição, não é, como se fosse uma lei vinda do próprio Deus. Quer dizer, a forma como eles interpretavam a lei de Deus, eles transformaram em lei também, e eles tentavam fazer isso. E mais do que desejar viver segundo essas tradições, eles gostavam de verificar se as pessoas também viviam segundo a lei, não, mas as suas próprias tradições. Eles eram, então, aqueles tipos de religiosos que eram rigorosos quanto à sua própria conduta e mais rigorosos ainda quanto à conduta do outro. Os fariseus eram assim. Eles ficavam de olho para ter certeza de que as pessoas estavam obedecendo às suas próprias leis e tradições. E Jesus, então, chama a atenção deles. Ele aponta para alguns dos problemas mais graves do coração do homem. E aqui ele não está falando de colesterol. Ele está falando de problemas mais graves ainda do que esse. Ele está falando do pecado. Lucas, um pouquinho antes, quando você lê o início do capítulo 16, e especialmente a partir do verso 14, ele vai chamar a atenção para o fato de que esses fariseus, para quem Jesus falava e para quem Jesus contou essa história, eram homens mesquinhos e avarentos. Eles gostavam da opulência. Sabe o que é opulência? É aquela coisa de você se mostrar, de você mostrar que tem, não é? Eles gostavam de mostrar que tinham poder, que tinham acesso a dinheiro, a recursos, que eram bem-sucedidos, não é? Que tinham muitos bens e muitas posses. Eles gostavam disso. Eles gostavam desta aparência de poder, desta aparência de posses, desta aparência de riqueza. Mas eles eram mesquinhos. Gostavam da riqueza e da aparência da riqueza, da influência que a aparência de riqueza trazia, mas não gostavam de ajudar as pessoas e nem de compartilhar aquilo que tinha com os outros. Em uma outra passagem, Jesus vai censurá-los, dizendo que alguns deles nem ajudavam seus próprios pais em necessidade, dizendo que aquele recurso que eles poderiam dedicar aos pais, eles davam para o templo, que aquilo era aquilo que eles chamavam de corban, que era uma das tradições a propósito que eles criaram. E os fariseus eram assim.
É interessante que no verso 18, Jesus introduz muito rapidamente a situação do divórcio. Ué, mas ele está falando da mesquinhez e da avareza deles, e depois ele conta essa parábola do rico e do Lázaro. O que o divórcio tem a ver com isso? É porque eles, que eram avarentos, muitas vezes divorciavam as suas esposas por questões, inclusive, econômicas. Eles as mandavam de volta para a casa dos seus pais, para não compartilhar parte de sua riqueza com elas. Eles banalizavam o casamento e tornavam o casamento uma mera transação que podia ou não atender os seus interesses. Eles não cuidavam nem das suas próprias esposas. Muitas vezes eles as oprimiam e se valiam da lei de Moisés, que permitia o divórcio, para se livrarem da esposa quando julgavam que aquilo era um estorvo para eles. Então Jesus sabe disso, ele está vendo tudo isso, e ele então propõe para esses fariseus essa história que nós lemos aqui. E o que é que nós temos nessa história? Nós temos aqui alguns personagens bem interessantes. O primeiro personagem que aparece na história é o rico. É o homem rico. E esse homem rico, ele também sofria desse mal de opulência. Ele gostava de se mostrar. Ele gostava de exibir as coisas que tinha. Imagina, talvez, aquela pessoa que talvez você até conheça, não sei, ou que você já tenha visto na televisão, não é? E que tem muitas coisas, e gosta de exibir as coisas que tem. Usa aquele relógio mais caro, usa aquela roupa que custa uma fortuna, não é? Anda naquele carro importado, não é? E faz questão de que as pessoas vejam os seus bens, as suas posses. Aquele homem fazia assim também. Ele usava roupas caras para o seu tempo, roupas da última moda lá da Síria ou de Roma, sabe-se lá de onde. Ele tinha uma roupa que era pintada com uma tinta púrpura, vermelha, que chamava a atenção, muito rara. Esse tipo de pintura em roupas daqueles tempos era feita com um componente químico extraído de uma ostra rara. E eram apenas aqueles homens com muitas posses que podiam fazer esse tipo de tintura na sua própria roupa. E era a peça que se usava por cima de uma outra roupa. Portanto, ele tinha roupa de linho, ele tinha uma roupa púrpura por cima daquilo, fazendo uma combinação, talvez alguma coisa digna aí do Fashion Week daqueles dias. Fashion Week do Egito, ou sabe-se lá de onde. Ele gostava das roupas caras, do Giorgio Armani, sabe-se lá, né? Vocês conhecem essas marcas melhor do que eu. Versace, Dolce & Gabbana. Né? Ele gostava dessas marcas. Ele queria que as pessoas vissem as suas roupas caras, as suas roupas exuberantes, que chamavam a atenção dos outros. Ele se vestia de um linho finíssimo e de púrpura. E ele tinha de tudo. Ele tinha riquezas, tinha posses e as melhores iguarias na sua mesa. Naqueles tempos antigos, uma mesa farta era sinal de bênção de Deus e de muita riqueza. Finas iguarias indica que aquele homem tinha um paladar refinado, que estava acostumado a alimentar-se com os melhores chefs, por assim dizer, do seu próprio tempo, com o alimento mais bem preparado e com a maior variedade de alimentos dos seus dias. E isso custava caro, muito dinheiro, mas ele gastava com isso, porque isso para ele era importante. Assim, ele tinha uma mesa farta, com as melhores iguarias, usava as melhores roupas, tinha muito dinheiro, e o texto diz que ele era opulento, que ele gostava disso, ele gostava das suas roupas chamativas. Ele, assim, muito provavelmente, era alguém narcisista, vaidoso, alguém que gosta de chamar a atenção para si mesmo, alguém que se acha bonito, que se acha importante, alguém que olha para o seu próprio umbigo ou para a ponta do seu próprio nariz,
Alguém que não se importa muito com os outros, mas mais consigo mesmo, mais com a sua própria história, mais com as suas próprias conquistas. É aquela pessoa que numa roda de conversa só fala de si mesma e que não tem paciência para ouvir as histórias dos outros, mas que gosta de contar dos seus grandes feitos, das suas grandes conquistas, das coisas que faz, das coisas que é capaz de fazer, das coisas que ainda quer fazer. Era um sujeito egocêntrico, voltado para si mesmo. O seu ego era voltado para si mesmo, ensimesmado, vaidoso. Talvez ele tenha herdado todo aquele dinheiro, tinha uma casa grande, tinha roupas caras, tinha comida. Talvez ele tenha obtido os seus lucros de modo ilegal, explorando os pobres. O texto não diz isso para a gente. Mas o que nós sabemos é que aquele homem era avarento, egocêntrico, narcisista, egoísta, voltado para si mesmo. Sabe? Ele não ajudava as pessoas e nem se importava com elas. A despeito do fato de que, sendo judeu, ele tinha a obrigação de fazê-lo, porque a lei de Deus faz provisão para o pobre. Veja, por exemplo, o que diz o texto de Levítico, capítulo 19, versos 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, já na lei de Moisés, Deus estabelece o princípio de que aqueles que têm devem compartilhar do que têm, e ele criou métodos, inclusive, para que os homens com posses auxiliassem aqueles que não tinham nada. Agora abra em Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 9. Veja o que diz o texto. Deuteronômio 15, 7 a 9. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Ainda em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, o profeta diz assim: assim diz o Senhor, não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas é que me agrado, diz o Senhor. Então veja, aquele homem, ele se gloriava na sua riqueza, ele se gloriava nas suas posses, ele se gloriava nas suas conquistas, ele gostava de chamar a atenção, mas ele não oferecia nada para o próximo. Ele não amava o próximo e nem atendia às necessidades dos pobres, obedecendo à lei de Deus como um bom judeu. O pobre Lázaro, o texto vai dizer, vivia na porta da casa daquele homem. E ele tinha de literalmente disputar com os cães as migalhas da comida, literalmente lambendo o chão. Talvez do prato gorduroso que caía daquele homem. Mas o texto bíblico diz que um dia esse homem morreu. E aí nós temos o outro personagem, que é Lázaro. Nós não sabemos como foi a vida de Lázaro. Na verdade, a gente sabe muito pouco a respeito da vida de Lázaro, a gente sabe mais sobre a morte dele do que sobre a sua vida. Mas o pouco que a gente sabe sobre a vida de Lázaro diz pra gente que tudo deu errado para ele. Tudo deu errado para ele. Às vezes a gente tem tempo de vacas gordas na vida, às vezes a gente tem tempo de vacas magras,
E às vezes a gente tem tempos em que a vaca vai para o brejo. E eu acho que nem vaca nessa altura ele tinha. Porque parece que é essa a história dele aqui, não é? Ele está até o pescoço ali, chafurdado na lama. Ele era pobre. E aqui um ponto importante: não há pecado nenhum em ser rico, e nem demérito nenhum em ser pobre. Mas o rico avarento e um pobre que sofria, esses são nossos personagens. Mas ele era mais do que um homem pobre, ele era um mendigo. Alguém que precisava implorar para uma outra pessoa lhe conceder o mínimo para que ele pudesse viver. Lázaro era pobre, mendigo e doente. O texto diz que ele tinha úlceras espalhadas pelo corpo, chagas, o que fazia dele, a propósito, um homem impuro. E é possível, muito provável, que justamente por causa da enfermidade e da doença, ele tenha se tornado inapto para trabalhar. Naquele tempo, as pessoas doentes não tinham hospitais aos quais podiam recorrer. Elas se tornavam inaptas para o trabalho e muitas vezes não eram acolhidas pelos outros na sociedade. E se não tivessem parentes, elas seriam abandonadas. Provavelmente aquele homem não tinha parentes, não tinha filhos ou esposa, ou irmãos ou pais vivos que lhe pudessem acolher, ou amigos. Aquele homem estava só no mundo. Ele não tinha amigos, não tinha pessoas que podiam olhar para ele e sentir compaixão, que podiam aproximar-se dele e trazê-lo para dentro de casa, e dar-lhe um banho, e dar-lhe roupas, e dar-lhe remédios. Ele não tinha nada. Não havia quem o levasse para lugar algum. Ele estava só nesse mundo e passava fome. Fome. Não tinha nem o que comer. Ele desejava ser alimentado, o texto bíblico diz. E, portanto, ele vivia em miséria. Mas uma coisa a gente sabe sobre esse homem: ele era temente a Deus. Ele era crente em Deus. Ele era um servo do Senhor. Em algum momento da sua pobre e miserável vida, esse homem pobre, nu e doente, ouviu a lei de Moisés, ele ouviu sobre a lei de Deus, ele ouviu sobre a Torá, ele ouviu sobre a palavra, ele ouviu sobre a revelação que um dia Deus deu a homens, a santos homens do Velho Testamento. Ele ouviu também as promessas de livramento e de shalom que Deus um dia levaria ao seu povo. É muito provável que esse homem não tinha nem o meio ciclo, que era o valor exigido para se entrar no templo, para se levar ali o sacrifício. Ele não tinha dinheiro para comprar os animais que poderiam ser levados à mão do sacerdote, a fim de que ele pudesse fazer o seu sacrifício. O mais provável é que de lá de onde ele estava sentado, ele só conseguia ver o templo bem ao longe. De longe ele visualizava aquela fumaça que saía daquele lugar santo, que saía daquele altar. E ele, então, orava ao Senhor, pedindo que aquele sacrifício representasse o sacrifício pelos seus pecados. Ele provavelmente nem poderia passar pela primeira porta do templo, a porta formosa, porque era necessário que as pessoas que entrassem no templo fossem purificadas, e tomados de chagas daquele jeito, ele não poderia descer a um tanque onde poderia se purificar. Ele não passaria nem pelo pátio dos gentios, nem pelo pátio das mulheres. Ele nem podia chegar perto daquele altar, mas ele podia olhar de longe. Ele podia olhar de longe e orar a Deus. E Salomão, quando construiu o primeiro templo, ele disse algo muito interessante, se você quiser abrir em 1º livro de Reis, capítulo 8, versos 37 a 40. Veja o que Salomão diz. Quando houver fome na terra ou peste, 1 Reis 8, 37 a 40. Quando houver crestamento ou ferrugem, quando houver gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer,
conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Então veja, aquele homem era pobre, ele não podia entrar no templo, mas ele podia estender as mãos na direção do templo e falar ao Senhor, e pedir que aquele sacrifício representativo cobrisse os seus pecados, e que Deus fortalecesse a sua fé. Ele via a fumaça do sacrifício e por fé ele entendia todo o drama daquele sacrifício que representava a justiça de Deus sendo satisfeita no Cordeiro. Ele entendia que a misericórdia de Deus se manifestava até mesmo na vida miserável que ele tinha, e não murmurava e nem amaldiçoava Deus no meio da sua miséria, da sua fome, da sua doença. Ele deu ouvido à palavra de Deus e depositou em Deus toda a sua confiança e morreu. O texto diz que esses dois personagens nossos morreram. E nessa altura da história, meus irmãos, a gente aprende uma lição muito importante, que a morte chega para todos. Ela é aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de um inimigo nosso, implacável e terrível. Como disse o poeta brasileiro, a minha morte nasceu comigo. Dançou ciranda comigo, balbuciou as primeiras palavras no luar amigo. É assim. A cada dia glorioso que a gente vive é um dia menos na terra. A cada dia que passa, seja no nosso ócio ou na nossa atividade, seja no nosso descanso, no nosso lazer ou nas nossas muitas tarefas, é um tempo que não tem mais como a gente recuperar. Acabou, já era, aquilo lá passou. O relógio ele vai fazendo tic-tac na vida da gente e a gente sabe que a cada tique, a cada tac é menos tempo que a gente tem. E embora a gente não pense muito nisto, a verdade é essa. Nós vamos arrastando a morte como se fosse uma corrente, a vida inteira, até que um dia ela envolve a gente, fica pesada demais para a gente carregar. E a gente não pode mais fugir dela. E ela chega, não importa o que a gente faça, não importa os cosméticos que a gente use, não importa os exercícios físicos que a gente faça, nem a alimentação saudável que a gente tenha. E, por favor, façam uso de todas essas coisas. Não estou falando nada contra elas, estou dizendo que nem estas coisas todas, que podem até prolongar a nossa vida na terra, serão suficientes para segurar a nossa vida na terra. Não vão. Vai chegar uma hora que a morte vai bater na nossa porta, como bate na porta de todo mundo, desde que Adão pecou na história. É assim. A menos que Jesus volte, a gente ainda vai visitar os grandes museus, que são, na verdade, grandes cemitérios. Eu já tive a oportunidade de ver alguns museus lindos, maravilhosos, ao redor do mundo por aí. E eles são, na verdade, uma história melancólica das grandes conquistas efêmeras dos homens, os grandes impérios, as grandes construções, as grandes riquezas e as grandes guerras havidas. Todas elas duraram um período pequeno de tempo na experiência de quem promoveu tais coisas, porque essas pessoas todas partiram, morreram. Na abadia de Westminster, lá na Inglaterra, você vê até aqueles túmulos maravilhosos, mas tem um corpo putrefato lá dentro. Reis e rainhas que tiveram um poder inigualável nas mãos, jazem ali naquela pedra fria. Os monumentos desses grandes lugares são túmulos, onde tem ossos secos, corpos sem vida, depositados de modo definitivo, porque a morte chega para os plebeus
e para os ricos. Então a gente prossegue aqui no nosso texto. E aqui no texto a gente é informado que quando ambos, Rico e Lázaro, morreram, a sua existência não cessou completamente. E aqui a gente entra na parte difícil do texto, e é preciso tomar certo cuidado aqui na forma como a gente interpreta, mas o que a gente pode dizer, com bastante certeza, com base nesse texto, é que aqueles que são tementes a Deus, estes, quando morrem, vão para um lugar de descanso, um lugar gozoso, um lugar de alegria, um lugar de alívio, um lugar de felicidade. E que neste lugar temos Abraão, que representa os patriarcas, que representa aqueles que foram justificados pela fé, porque Abraão é aquele que foi justificado pela fé, como a gente vê em Romanos capítulo 4, e todos aqueles que também são justificados pela fé são filhos de Abraão, e assim ele representa aqueles justificados por Deus. E nós temos aí a imagem de Lázaro reclinado sobre o seu corpo, sobre o seu peito, talvez evocando aquela imagem de João reclinado sobre o peito de Jesus na ceia. Lembrando que agora, nesse lugar gozoso, nós estamos num lugar de delícias, num lugar onde nós desfrutamos de uma ceia. Já o outro, o lugar para onde ele foi, o texto bíblico diz para a gente que é um lugar de tormentos. E literalmente isso significa sofrimento e dores excruciantes. Um lugar de sofrimento, de chamas, de terror psicológico, emocional e físico. No sentido de que ele sente as dores do tormento desse lugar onde ele está. Ele estava naquele lugar que na Escritura é chamado de Geena. Em Israel, o Vale do Geena era o lixão da cidade. Ele ficava fora dos muros da cidade e era o aterro sanitário onde literalmente todo o lixo, inclusive o lixo orgânico, as fezes e tudo mais, eram levados e queimados, animais mortos e coisas desse tipo. Havia uma chama constante no Vale do Geena para queimar aquele lixo que era levado para fora. E é essa imagem do Geena que é utilizada nas Escrituras para fazer referência a esse lugar de tormento, onde essas almas são enviadas. E aquela chama está sempre acesa. E nós vemos então que aquele homem, o homem rico, está ali. E isso nos ensina já que o destino daqueles que não dão ouvido a Moisés e aos profetas é este lugar. Aquele que se recusa a ouvir o Evangelho, aquele que faz das suas posses, dos seus bens, das suas riquezas, dos amores que tem neste mundo, o seu grande tesouro, daqueles que apostam tudo na sua carreira, daqueles que apostam tudo nas suas habilidades, nos seus talentos, daqueles que apostam tudo nos seus relacionamentos, daqueles que apostam tudo em si mesmos, daqueles que idolatram a prata e o ouro. A vida daquele homem chegou ao fim, e agora todas as coisas que ele havia conquistado, tudo que ele tinha, não servia para nada. Até a memória dessas coisas serviria de tormento àquele homem. E é por isso que ele pede a Abraão que mande que Lázaro molhe o seu dedo na água para molhar a sua língua. E é possível que mesmo no lugar de tormento e sofrimento, aquele homem ainda achava que Lázaro só servia para servir-lhe. Não é interessante? Ele está ali, em tormentos, mas quer que Lázaro vá e faça um favor para ele. Vai ali e resolve esse problema. Molha a minha boca. Mas Abraão responde lembrando que ele teve tudo o que quis. Ele teve tudo o que precisava e até o que não precisava. Teve dinheiro, teve poder, teve comida, teve facilidades. Mas não amou o próximo. Ele não temeu a Deus. Ele não valorizou a sua própria história, a sua própria vida, a sua própria alma. E agora era tarde demais. Ele quis ser o senhor do seu destino, o senhor das suas decisões, o mestre
da sua vida. E agora era tarde, Abraão disse para ele. Não havia nada que ele pudesse fazer. Havia um abismo que era intransponível. E ele não podia ir para lá onde Lázaro estava, e Lázaro também nem teria permissão de ir para lá, onde ele estava. E aí, agora ele parece que percebe o destino final dele mesmo. E aí ele apela, finalmente, como diz o texto, em favor aqui dos seus irmãos. Porque tudo indica que o caminho dos irmãos daquele homem rico era exatamente o mesmo onde ele estava. E é possível que, na mente distorcida dele, ele tenha calculado que fazendo alguma coisa boa para os seus irmãos, ele poderia alcançar algum favor da parte de Deus. E se este é o caso, se ele quer ajudar os seus irmãos apenas porque, quem sabe com isso ele vai obter alguma vantagem, ele mais uma vez está sendo egoísta. E como sempre foi egoísta, mais uma vez ele quer que Lázaro vá e faça o serviço para ele. Manda que Lázaro vá e fale aos meus irmãos. Que ele seja o mensageiro, que ele seja o seu servo. Interessante que ele não está preocupado com os pobres aqui, né? Ainda não está preocupado com os pobres. E ele nem propõe que, caso Lázaro vá e dê aquele recado aos seus irmãos, que Lázaro fale aos seus irmãos para fazer bem ao próximo e amar as pessoas. Ele quer apenas livrá-los do fogo, do tormento onde ele está. E talvez com isso tenha algum tipo de vantagem, não sei. É interessante, outra coisa no texto. Como é que ele chama Abraão? De pai. Sabe por quê? Porque ele era um judeu. Os judeus entendiam que Abraão era seu pai, era assim que eles se identificavam. Vocês se lembram? Em João, naquele debate com Jesus e os fariseus, em que eles diziam que eles eram filhos de Abraão. E ele achou que talvez, porque ele era filho de Abraão, porque ele era parte do povo de Deus, porque ele era um judeu, porque talvez ele, diferente de Lázaro, conseguia entrar pela porta formosa, passar pelo pátio dos gentios, entrar pelo pátio das mulheres, ir àquele lugar do altar e levar o melhor de todos os sacrifícios. E ter contato direto com o sumo sacerdote lá no Sinédrio. Talvez ele achou que a sua posição de riqueza, talvez ele achou que a sua posição religiosa lhe conferisse algum direito diante de Deus. Tem muito crente que nasce na igreja e que acha que porque muitas vezes cresceu ouvindo muitas coisas sobre a palavra de Deus e tem acesso a todas as realidades da vida religiosa, que por isso são salvos. Aquele homem pensou assim, e ele chama Abraão de pai, porque ele acreditava que fazia parte do povo de Deus. Agora ele está vendo que não era assim. Não é porque ele nasceu judeu que ele faz parte do povo de Deus realmente. Não é porque ele nasceu judeu e, quem sabe, até mesmo fosse um homem religioso que ele tem parte com Deus. Ele rejeitou a Deus a vida inteira. As ações daquele homem, o comportamento dele, a maneira como ele lidava com o outro, a arrogância dele, a vaidade dele, o narcisismo dele, a avareza dele. E os irmãos, provavelmente, seguiam a passos largos no mesmo caminho que ele. E aí Abraão vai dizer que não adianta alguém dentre os mortos aparecer aos vivos para alertá-los. Sabe por quê? Porque aqueles homens, como os homens aqui, têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. E com isso ele quer dizer que eles têm a revelação de Deus nas Escrituras. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm essa revelação e não há absolutamente nada que Lázaro pudesse dizer aos seus irmãos, caso pudesse ressuscitar, que Moisés e os profetas já não falavam. Tudo quanto eles podiam aproveitar de Lázaro, Moisés e os profetas já diziam. Vamos dizer, hipoteticamente, numa situação que não pode acontecer, que Lázaro houvesse recebido permissão para de fato voltar e falar aos irmãos daquele homem. Talvez, se ele viesse, ele poderia ter dito algo mais ou menos assim: a avareza é um grande pecado, um pecado grosseiro.
Porque a avareza é um tipo de idolatria do dinheiro. É uma idolatria do próprio ego. É um egocentrismo. E isso é uma afronta a Deus. E também é uma afronta contra o próximo. Talvez ele pudesse ter dito isso, mas sabe de uma coisa? Moisés e os profetas já diziam isso. A Escritura já diz isso. Talvez então, ao invés disso, ele pudesse dizer alguma coisa que nós somos chamados a amar o próximo, a olhar com compaixão e misericórdia o sofrimento do outro, a doar de nós mesmos, dos nossos bens, do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos afetos, das nossas emoções, àqueles que têm necessidades. Mas a Escritura já dizia isso. Moisés e os profetas já diziam isso. Então, talvez, ao invés disso, ele poderia ter dito, se tivesse ressuscitado, que os irmãos dele deveriam amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Moisés e os profetas já diziam isso. Talvez então ele pudesse dizer que aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que são idólatras de si mesmos, aqueles que amam o dinheiro, aqueles que são avarentos, eles vão padecer em um lugar de tormentos. Moisés e os profetas já diziam isto. Percebe? Jesus, quando termina essa história, ele fala de ressurreição, que nem que ressuscitasse alguém dentre os mortos eles dariam ouvido. Mas com isso, ele chama atenção para o fato de que ele mesmo haveria de ressuscitar entre os mortos. E que ainda assim, muitos não creriam nele. Muitos não creriam nele. E não é assim hoje em dia, aí fora? Não é assim hoje em dia. A gente sabe e tem notícia de que teve um que ressuscitou dentre os mortos. E ele voltou para alertar dos perigos da idolatria, do egoísmo, da avareza, da vida voltada para si mesmo. A gente ouviu dizer de alguém que ressuscitou dentre os mortos e que chama homens e mulheres a amarem a Deus acima de todas as coisas. A gente sabe de alguém que ressuscitou dentre os mortos e que chama as pessoas a confiar nele e somente na obra dele e a dar ouvidos a ele. Esta palavra sobre aquele que ressuscitou dentre os mortos também está na Escritura, Moisés e os profetas. A mesma Escritura que nos ensina o Evangelho, que é poder de Deus para a nossa salvação, para a transformação da nossa vida, para a transformação do nosso caráter, para o ajuntamento do povo santo, que se chama igreja. Sabe, aqui nós temos esta palavra de Jesus, solene, inquietante, incômoda, que chama todos nós para debaixo da autoridade de Moisés e dos profetas. Quer dizer, para a autoridade de toda a Escritura, do Novo e do Velho Testamento, da revelação de Deus acerca de quem Deus é e de quem nós somos. Aqui nós temos uma chamada de Jesus à obediência à palavra de Deus, mais ainda, a um amor pela palavra de Deus, como o salmista no Salmo 119, que escreve esse lindo poema de amor, no qual ele celebra a Escritura, como sendo a sua fonte de consolo, sendo a sua fonte de direção, sendo a iluminação para o seu caminho, sendo aquilo que vai acomodar a sua mente e as decisões difíceis do dia a dia à mente de Deus. Nós somos chamados a ouvir a Moisés e os profetas, ou seja, a ouvir a revelação de Deus e toda a Escritura pelo Senhor Jesus Cristo. Porque, e os reformadores entenderam isso, a igreja, ela só pode ser gestada, ela só pode nascer como uma realidade, onde a Escritura é a autoridade final. E a grande questão é se nós temos amado as Escrituras, e ouvido Moisés e os profetas, e considerado a palavra de Deus,
em todas as coisas que nós fazemos e pensamos? Ou será que isso aqui é apenas um livro antigo, milenar, que não faz tanto sentido para a igreja hoje? Quantas igrejas, aliás, que capitulam diante dos valores da cultura de seu próprio tempo e que emulam, que trazem para si alguns desses valores mundanos e dialogam com esses personagens estranhos que aparecem de tempos em tempos na cultura, tentando criar algum tipo de composição e dizendo que isso aqui é um livro velho, que não faz muito sentido. Aqueles que têm agido assim estão debaixo do risco de serem religiosos como aquele homem e que frequentam o templo e que fazem as suas obras religiosas e que têm Abraão por pai, mas que depois vão parar num lugar de grande tormento, porque não ouviram a voz do ressuscitado, porque não ouviram a voz de Moisés e dos profetas, não ouviram todo o totus da revelação de Deus. Mas a igreja reformada é aquela igreja que se fundamenta no sola Escritura. Este é um grito, um lema que ecoa pelos anos, pelas gerações da história e que chega até aqui, nesse lugar onde nós estamos, no Brasil, em Santos, no ano 2018, gritado pelos nossos pais reformadores no passado, gritado pelos pais da igreja na antiguidade, um lema gritado pelos santos apóstolos e por Jesus mesmo, chamando todos nós, nos submetemos à autoridade dessa palavra e a ouvirmos, nos pautarmos e vivermos segundo o ensino da palavra de Deus, conforme está escrito em Moisés, nos profetas, que Ele, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da palavra, aquele que é o Verbo eterno, nos ajude a amarmos a Escritura Santa, a nos submetermos a ela e a considerarmos todo o conselho das Escrituras. Nós fazemos isso quando nós lemos reverentemente as Escrituras, quando nós ouvimos a pregação regular da palavra de Deus, quando nós nos submetemos aos valores da palavra de Deus acima dos valores de qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Que Ele conceda-nos esta graça para vivermos assim, ouvindo a Moisés e os profetas.